São João registrou nas Sagradas Escrituras, está em Apocalipse, que desceria dos céus uma igreja fiel. Ele denominou como a Nova Jerusalém, para simbolizar um povo que seria organizado na terra pela vontade divina. Esse povo seria escolhido no meio de tantos, muitos seriam chamados para ouvir esta verdade, para aprender tudo aquilo que fosse preciso e necessário e da vontade do Pai Eterno, o que o povo na terra precisaria crer e confiar para ter uma fé perfeita. Sem engano, sem fanatismo, sem doutrinas erradas, sem idolatria. Então foi prometido a existência dessa igreja na terra. E estes mesmos santos mostraram que o povo, para verdadeiramente ser de Deus na terra, ter uma fé perfeita e inabalável, precisaria crer com sinceridade na alma. Isso é imprescindível, isso é indispensável. Por quê? Irmãos, crer por crer, tem muitos que creem. Quantos nesse mundo diz crer em Jesus e crer em Deus? E muitos até dizem crer na Virgem Maria Santíssima. Muitos. Porém, está aqui. O que identifica que a fé é verdadeira? São as obras. As obras que a pessoa pratica, que o povo de Deus na terra pratica, desenvolve na sua vida, é que mostra que esse povo verdadeiramente está com Deus e Deus está com ele. Esse é o primeiro ponto que mostra que nós estamos com Deus e Deus está conosco. Porque, em primeiro lugar, a fé que professamos, ela não tem engano, não tem fanatismo, não tem doutrinas erradas, não tem idolatria. E nós cremos nas promessas deixadas por Jesus, que os santos apóstolos mostrou. E em segundo lugar, nós somos ensinados a ter em nosso coração e nosso espírito os mais nobres sentimentos, que inclusive emana do Espírito de Deus. Por quê? Ensinou-nos a Santa Vó Rosa. Se nós nascemos no dia do batismo, da nossa conversão, do Espírito de Deus, então as obras que nós praticamos na nossa vida tem que se identificar com as obras do Espírito de Deus. As qualidades que devem existir em nosso coração tem que ser as mesmas qualidades do Espírito de Deus, porque senão é mentira. Está escrito aqui, a pessoa engana-se a si mesma. Porque diz crer em Deus, diz crer em Jesus, diz crer na Virgem Maria Santíssima. Nós, apostólicos, dizemos crer na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em todo o poder celeste. Mas, se as obras que eu pratico for diferente disso, eu estou enganando a mim mesmo. Então, esse é um ponto de doutrina muito importante, que nós devemos entender. Porque nesta igreja, eu sempre costumo dizer, ninguém pode ficar enganado aqui. Ninguém pode dizer, eu não sabia, que o que eu estava falando, que o que eu estava praticando, que o que eu estava vestindo, a maneira que eu trato o meu semelhante, a maneira que eu trato os meus negócios, eu não sabia que era errado. Ninguém pode dizer aqui. Inclusive, eu sempre me lembro
que às vezes uma criança corrige o próprio pai ou a própria mãe. Nós já vimos casos assim. Então, até as crianças têm conhecimento da verdade, daquilo que está sendo ensinado nesta igreja apostólica. Então, ninguém pode dizer, eu não sabia, se fizer algo errado. Então, nós mostramos ao povo para que tenham uma fé perfeita, tenham uma fé convicta de que nós estamos crendo na verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Por isso que nós ensinamos, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para que entrem por aquela porta com sinceridade na alma, desejando aprender, desejando se corrigir, desejando melhorar a sua vida, desejando tirar do seu coração o mau sentimento, da sua mente os maus pensamentos, porque aí terá uma fé perfeita, inabalável, no grande poder de Deus, que é exercido nesta igreja apostólica. E é por isso, uma vez o Santo Irmão Aldo, eu me lembro bem dessas palavras dele, ele disse assim: é por isso que muitos apostólicos pedem, mas não recebem. E lutam com tanto sacrifício, e não tem paz na alma, não tem sossego, não tem felicidade no seu espírito, e assim por diante. Por quê? Se a doutrina é perfeita, se nós temos todo o poder dos céus, por quê? A pessoa não tem paz e não é feliz. Então nós temos que refletir. Porque, como eu disse e repito, aqui não é para ninguém ficar enganado. Então nós mostramos com muita clareza, dentro daquilo que a Santa Avó Rosa nos permite, para que cada um que esteja aqui, ou nos assistindo, tome o conhecimento da sua condição moral e espiritual. Porque esta igreja apostólica, antes de prometer os milagres, as curas, as bênçãos, ela ensina a pessoa a obedecer para merecer. Nós não enganamos a ninguém. Inclusive eu sempre costumo dizer, nem o bispo, que pregou muitos anos, nem a missionária Odete, nem os pastores, que ensina com sinceridade essa doutrina, terá a culpa do pecado de alguém. Amém.